Buenas tardes para todos os obreiros, todas as obreiras, colaboradores e CPOs e todos os que estão participando desta primeira classe de 2021 e com segurança temos a certeza que Deus bendicerá abundantemente. Primeiramente, feliz ano para todos os terdes e que este ano seja o ano, que a vida espiritual de todos seja avivada, seja fortalecida para permanecermos hasta el fim. Vamos falar com Deus antes de seguir o estudo do livro de Gálatas. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Padre, unidos com tus servos, estamos uma vez mais para pedir a Ti que Ele, Senhor, bendiga esta classe, porque estamos falando das obras de la carne, que são ferramentas que ele, diabo, utiliza para esfriar, apagar e suziar a vida de um guerreiro, de uma guerreira, porque quando fomos chamados por Tu Espírito, Ele, Senhor, nos chamou para entrar no inferno e arrancar a gente da escravidão do diabo. E não podemos fazer isso se não temos a armadura. Não podemos viver mais na prática das obras da carne, porque isso são frutos malos da vieja natureza. Espírito Santo, tome a direção, guie-nos, abra o entendimento de cada um para que eles possam entender que Ele, Senhor, está cuidando de nós outros, porque Ele, Senhor, deseja que um seja fiel, não por um tempo, não por alguns anos, mas que um seja fiel hasta ele fim e permaneça desarrollando ele fruto de servidumbre e obediência a Tu palavra, para que não sejam vítima da ansiedade, porque todo carnal é ansioso, todo carnal ele se preocupa, ele está sempre preocupado e por isso ele não consegue pensar e actuar em espírito. Meu Padre, tome a direção de todo e bendiga tus servos. Amém. Abra sua Bíblia, uma vez mais, no livro de Gálatas, capítulo 5, desde o versículo 19 até o versículo 21, porque a cada domingo estamos falando de uma obra de la carne, e você vai aprendendo, e aí sabendo o que fazer para não permitir que as obras de la carne haga-se presente em sua vida, porque isso são coisas dele passado. O título da classe de hoje é esta aí, ponga em pantalla, por favor. Não andeis em las obras de la carne. Não andeis em las obras de la carne. Temos que andar em las obras del Espírito, porque quando você está em la carne, você é uma pessoa precipitada. Você não mide as consequências de atitudes de sua fã, porque todo carnal é desafanado. Ele carnal, ele não senta para pensar. Ele carnal, ele não pensa nas consequências de suas atitudes precipitadas. Depois chora, depois se lamenta, mas em muitas ocasiões ha sido demasiado tarde. Vamos a meditar no livro de Gálatas. Ponga, por favor, mire que está escrito. E manifiesta são as obras de la carne, que são adultério, já hablamos do que significa adultério, fornicação, imundícia,
lascívia, idolatria, hechicerias, inimistades, pleitos, celos, ira, conflitos, dissensões, heresias, envídias, homicídios, borracheira, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca de las quais os amonesto, como já os he dicho antes, que los que praticam tales coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, você vê Pablo mostrando a los Gálatas algumas coisas que são obras de la carne, são 17, pero há mais. Mas ele mostrou estas obras de la carne que impede que um servo ou um cristiano ou alguém que queira ter um relacionamento com Deus, que não logra. Porque se eu quero ter um relacionamento com Deus, espiritualmente hablando, não estou falando de conquistas, porque através de la fé, uno pode conquistar um montão de coisas, mas vive e sigue em las obras de la carne, porque temos que ter la fé conquistadora. Você não pode abrir mão de la fé conquistadora, temos que conquistar, porque é isso que glorifica a Deus, mas temos que viver também la fé salvadora, porque todas as conquistas, tudo que hemos conquistado para a glória de Deus, aí vai quedar, mas não podemos perder o foco de nossa eternidade. Se você falhece a hora, se eu falleço a hora, nenhuma das conquistas que foram conquistados através da fé conquistadora vai a servir para nossa salvação. O que vai servir para nossa salvação é a fé salvadora, temor, rechaçando todos os dias as obras de la carne. Hoje vou ervajar em las obras de la carne, se estão amáveis, vou ervajar, aí está. Hoje vamos falar de dissensões, heresias e envidia, e quedará para próximo domingo homicídios, borracheiras e orgias. Vamos ler a explicação, ponga por favor, para que todos acompanhem. Las obras de la carne, ademais de mostrar-lhes a todos a péssima condição espiritual de aqueles que las praticam, cobram um alto preço, pois lhe impedirá de herdar o reino de Deus. Ou seja, as obras de la carne mostra ele péssimo ou a péssima situação espiritual que uno está vivendo. Foi como eu falei domingo passado. La cizaña poderá enganar por um tempo, mas vai chegar uma hora que se vai revelar quem és. E já começa mostrando com atitudes, com hechos, que uno vive em las obras de la carne, que uno vive mais dando valor à la voluntade de la carne que a vontade de Deus, porque são atitudes, são decisões que você mira e você não vê nada de espiritual. Vamos ler aí da dissensões, diz assim, dissensões, é quase o mesmo de contendas, tem ele significado de divisão ou dissensões, literalmente a palavra quer dizer manter-se à parte. Toda pessoa que lhe encanta a ser decisões, lhe encanta quedar sempre separados de todos, porque os que hacen decisões são os mesmos que são orgulhosos, são os mesmos que têm muitas vezes, que lhe gusta causar a divisão entre ele grupo.
Uno não concorda com isso, não concorda com aquele, uno está sempre causando problema. Por isso que sempre está à parte, não lhe gusta mesclar-se com os demais, porque se sente melhor que os demais. Siga a explicação, por favor. Nunca está de acordo com os propósitos que o Espírito Santo revela à igreja. Todo que hacemos na igreja, todos os propósitos, há uma determinação do Espírito Santo. Nós outros não podemos quedar em contra, porque quando o Espírito Santo dá uma direção, é para bendecir, é para fortalecer, e nunca podemos pensar que eu não necessito. Se o Espírito Santo está falando, é para quem necessita, pero eu também necessito para edificação de minha vida espiritual. Aí diz assim, por exemplo, hicimos el ayuno de Daniel, pero há pessoas que pensam que não necessita ser. Se há um propósito de orar, uno habla que não necessita, ou seja, sempre está em desacordo com tudo. Ou seja, foi hecho a hora el ayuno de Daniel. Quantos que não hicieron? Porque disseram, não, eu não necessito. Esse ayuno de Daniel é para quem está chegando, é para quem quer ser bautizado nele Espírito Santo e se equivoca. Porque o ayuno de Daniel é muito mais para aqueles que já têm o Espírito Santo. Você não sabe que tudo nesta vida necessita de mantenimento ou não é verdade? Se você não hace mantenimento em um auto, ele danha. Se você não hace mantenimento em uma máquina, em um equipo, ele se danha. Tudo nesta vida necessita de um mantenimento. E nós outros somos casa espiritual. E esta casa espiritual, que é nosso corpo, necessita de um mantenimento. E esses 21 dias que passaram, foram 21 dias de purificação, de santificação, ou seja, de um mantenimento, para estarmos mais fortes, mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Quantos que antes eram mais sensíveis à voz do Espírito Santo? E hoje já escute a voz do Espírito Santo com uma grande dificuldade, por causa desta obra de la carne. Vuelva, por favor. Por causa desta obra de la carne, vuelva mais, dissensões. És aquela pessoa que é de estar sempre em desacordo, sempre quer ser a divisão. Por ella, este propósito não seria necessário a ser. Eu preparei também um versículo, ponga-lhe versículo, diz aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Mire que Pablo dijo a los que gusta las dissensões, ¿por que todavia sois carnales? Pablo dijo a aquelas pessoas, ¿por que todavia sois carnales? Pois, havendo celos e dissensões, não sois carnales e andais como homens. Ou seja, Pablo dijo a aquelas pessoas em Coríntios que eles eram carnais, porque todo aquele que causa dissensões são celosos, são aquelas pessoas egoístas, são aquelas pessoas que se deixam dominar pela carne, e por isso, mais temprano ou mais tarde, esta pessoa que parece trigo, manhã se vai revelar que é cisanha, não há como escapar. Sigamos, por favor. Sigamos. Vamos agora falar de heresias. É uma separação ou divisão oposto à la verdade revelada por Deus. Quando crees em algo segundo tua opinião
em ele momento que disses, és lo que penso. Não há gente assim? Há gente assim, que é diabo assim, não, eu penso assim, eu penso que deveria ser assim. Toda a persona hereque já vai em contra a la verdade. Não está de acordo com os dízimos, não está de acordo em casar, em se casar, em ter, viver casado, não está de acordo em uno hablar a verdade, perdonar, ou seja, uno habla assim, eu penso desta maneira, e é aí que uno está em contra a la palavra de Deus. Quantos que saem de nosso meio, que habla assim, no, eu não estava de acordo com isso, eu não estava de acordo com aquilo, pero tudo que hacemos basado em la palavra de Deus, porque se não está basado em la palavra de Deus, é carne. Mas uma pessoa que é um hereque, que não está de acordo a la palavra, quer ser todo a sua maneira. Aí diz mais aí, preste muita atenção, diz mais aí, e não deixas convencer-se de lo que está escrito em la Bíblia, és la verdade. Em esse momento, te converte em um hereque, ou seja, a persona quando quer ser a sua maneira, ou de la maneira que pensa, a pessoa está em desacordo a la palavra de Deus, e por isso que esta é a obra de la carne, heresia. Não deixe isso lhe dominar, mas esteja firme e vigilando. Siga, por favor. Aí diz, Pablo nos disse que se alguém tem ao Espírito Santo, tu corpo está separado dele poder, dele pecado. Quando a persona é bautizada com ele Espírito Santo, por mais que a tentação de las obras de la carne seja constante, você pode vencer. Quando vem um pensamento para que você diga desta maneira, eu penso assim, você de uma repreende. Eu não quero ser como eu penso. Eu quero ser como está escrito em la palavra de Deus. Eu quero ser como ha dado a direção, porque quando o Espírito Santo dá uma direção, há que eu não entenda hoje, mas há um propósito. Há um propósito de Deus. Para tudo que hacemos, há um propósito de Deus. Esses 21 dias que passamos aislado de notícias, películas, novelas, de um montão de coisas, não foi bueno para você? Para mim foi ótimo. E cada ayuno de Daniel é renovador. Cada propósito espiritual que hacemos é forte para nos manter firme e não viver em contra a vontade de Deus. Aí diz mais aí, aun quando pecamos, ele pecado não nos domina, não nos sujeita, não tem ele pé posto em nosso cuello. Ou seja, mesmo que você tenha o Espírito Santo, mesmo que eu tenha o Espírito Santo, podemos pecar, porque somos falhos. Mas quando pecamos, não quedamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, para depois reacionar. Não, a pessoa que tem o Espírito Santo, e quando já erra, quando já falha, é de uma já se arrepende, já confessa, já quer arreglar aquela situação, porque uno se preocupa com seu relacionamento com Deus e sua consciência. Uno não quer quedar com sua consciência suja, mas com sua consciência tranquila, que está agradando a Deus. Aí diz assim, sin embargo, quando uno cai em pecado e vem a Deus e lhe confessa seu pecado, a paz de Cristo, mira aí, começa a dominar os pensamentos, ou seja, passamos a ter
uma consciência limpa. Então, não se deixe dominar por ele pecado. Não permita que você obedeça segundo sua vontade, ou segundo seus pensamentos. Quantos que nós outros orientamos? Não haga isso. Não se precipite. Espere um pouquinho mais. Quantos que nós outros pedimos, porque não podemos mandar em la vida de nada, mas podemos orientar. Quantos que nós outros orientamos a esperar um pouco mais, e uno habla não, de eu quero tomar minha decisão, de eu quero fazer isso, e mais adelante é triste que encontramos a muitos decepcionados, frustrados, porque hicieram segundo seus pensamentos. Sigamos, por favor. Aí está ele versículo que preparamos. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Todo aquele que és nascido de Deus não pratica ele pecado. Mire que está escrito. Todo aquele que és nascido de Deus não pratica ele pecado. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver na prática dele pecado. Porque quando vive na prática dele pecado, será que dá para ver aí a imagem de todas as obras da carne? São 17, aí está, graça. Quando uno vive na prática de adultério, fornicação, imundícia, lascívias, idolatria, itiçerias, inimistades, pleitos, celos, ira, conflitos, dissensões, heresias, envidia, homicídio, borracheira, orgias. Talvez você diga, pastor Jorge, eu não tenho todas, eu não pratico todas estas, pratico algumas, és igual, és igualito. Não necessita praticar as 17 para estar sendo escravo das obras da carne. Basta ser adúltero. Basta ser adúltero, você já está praticando as obras da carne. Basta ser envidioso para você estar praticando as obras da carne. Basta que uno viva aí sendo fornicação, obra da carne. Então, todo isso que Deus está nos dando, que Deus está nos revelando, é para que nós outros venhamos nos alejar destas coisas que nos impede de entrar nele reino de Deus. Sigamos, por favor. Sigamos. Envídias. Vamos agora falar desta obra da carne, que significa desejo de fazer ou tener lo que outra pessoa tem. Sinônimos: rivalidade, aborrecimento, celos. Los tales se amargam quando veem que outros possuem e pode possuir coisas que ella não tem, e hacem todo lo possível por evitá-lo. Ou seja, toda pessoa envidiosa é celosa. Toda pessoa envidiosa lhe gusta ter o que os demais têm. Uno tem isso, eu gostaria de ter. Não se alegra com as conquistas de los demais. Quando uno conta um testemunho, quando uno conta uma vitória, uno de dizer graças a Deus, que Deus lhe bendiga mais, uno queda com a envidia. A envidia é um sentimento tão malo, tão maligno, que ele primeiro homicídio em la terra, quando Abel foi morto por Caim, este primeiro homicídio foi por causa de quê? De la envidia. Um hermano que tinha envidia do outro. E la envidia
és obra de la carne, nunca quede envidiando lo que o outro tem. Ah, mas fulano conquistou primeiro que eu. Graças a Deus. Se ele conquistou primeiro, Deus sabe por quê. E você vai lutar para conquistar e pedir a Deus que aquela pessoa seja mais bendecida. Aí siga, por favor, de la envidia. Aí diz aí, exemplo. Primeiro exemplo, por causa da envidia, Caim matou Abel. Vê, isso tudo foi por causa da envidia. Segundo, os hermanos de José lhe aborreciam e não podiam hablar-lhe pacificamente. Eram grosseiros com José. Conspiraram contra ele para matar-lhe. Venir e vendemos-lhes a los ismaelitas, ou seja, José foi vendido pelos próprios irmãos como escravo, porque eles tinham envidia de José, coisa maligna. Por causa da envidia, Amã quis matar a Mardoqueu e a todos os judeus. Amã, ele preparou tudo para matar Mardoqueu, e quem morreu foi ele. Ele isso de todo para exterminar os judeus, porque tem envidia, e quem faleceu e quem morreu foi ele. Por causa da envidia, os judeus crucificaram a Jesus Cristo. Aí está. A envidia é pior que obra de brujeria. Não aceite ter esta obra da carne, que é a envidia, porque é algo muito maligno. E eu escrevi uma coisa a mais, ponga aí, por favor, que o Espírito Santo, não é o Espírito Santo, que nos conduz a ter envidia. Quando uno tem envidia, é porque uno está sendo conduzido por ele diabo. É ele diabo que coloca em uno a desejar lo que el outro tem, porque ele próprio diabo saiu do céu porque era envidioso, e ele, por ser envidioso, ele não pôde estar já no céu. Próximo domingo vamos a meditar as outras 3 que faltam. Não coloque as outras 3 que faltam, as obras da carne, por favor. Ponga em pantalla, aí está. Vamos falar de homicídios, borrachera, e vamos falar de orgias para cerrar esse estudo das obras da carne, que depois vamos começar a ensinar as obras do Espírito. As obras da carne são estas. Você vai aprender pronto as obras do Espírito. E vá se preparando, porque este sábado a hora vamos estar uma vez mais na segunda reunião de la armadura. Os obreiros que já têm aqui, ó, esse cardenito, tem como poner aí para que eles vejam, esse cardenito, para que você, minha amiga e meu amigo, todos os sábados, traga sua petição. Cada sábado há um propósito. Sábado passado, hablamos sobre a importância de andar e praticar a verdade. Isso foi sábado passado. O tema da primeira reunião da armadura foi a verdade. Aí está a placa, reunião de obreiros, sábado, 5 da tarde. Coloque o tema da reunião, será este aí, ó. Revestidos com a coraça de la justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14. Vamos falar e ensinar como uno deve andar em la justiça. Eu não posso anelar justiça se eu ando em la injustiça. Se eu pratico la injustiça. E há várias maneiras de uno praticar la injustiça, às vezes sem se dar conta, porque la mirada, ou os pensamentos, ou a maneira de falar, ou ele comportamento, muitas vezes uno vive em la injustiça
e não sabe, mas sábado a hora lhe vamos orientar. Acompanhe, por favor, acompanhe. Ele programa Obreiros em Foco, de lunes a viernes, 10 da noite hasta 10h30 com a oração. E invite mais pessoas para aquele grupo que está orando cresça, porque quanto mais pessoas orando por esta nação, por este país, por as famílias, mais bendições vendrão do céu para todos nós outros. Vamos crescer nesta cadena de oração para que Deus bendiga. Aí como mostrar mais cerca o livro? Aí como mostrar? Porque quando você traga seu livro, dentro dele há as hojitas, e para cada sábado há uma hojita para que você traga a petição e com segurança o Espírito Santo vá a bendecir. Vamos fazer a última oração para que Deus lhe bendiga através de nosso WhatsApp 099 895 9144. Você vai enviar ele resumo de tudo o que você entendeu, e eu vou enviar ele estudo completito, para que você possa ler novamente, meditar novamente e não se deixar dominar pelas obras da carne, para que Deus lhe bendiga abundantemente. Agora, você que é obreira, você que é obreiro, colaborador, você que é CPO, você que diga, pastor Jorge, eu tenho uma inquietude, ou necessitaria de uma orientação. Aí você pode escrever para o WhatsApp, eu vou ler o que você vai escrever e eu lhe vou a orientar. Lhe vou a orientar para que, através desta orientação, obreiros, colaboradores e CPOs, vocês podem ser edificados através do Espírito Santo. Mas se tem uma inquietude, se tem um problema, se há algo que lhe está molestando, é só lhe chamar, porque estamos à disposição para ajudar a todos os terdes através dele poder de Deus. Vamos falar com Deus para que Ele nos bendiga. Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus, lhe agradecemos por mais uma classe, a primeira classe de ano, e já começamos el ano com toda a nossa força, não dando permisso para que as obras da carne prevaleçam em nossas vidas. Espírito Santo, que tus servos escute com os ouvidos espirituais, porque quando uno és humilde, uno escute a disciplina e entende que a disciplina é para ajudar-nos e não permitir que uma vez mais uno vuelva a ser sequestrado por ele pecado, por la imundícia, por ele próprio diabo. Espírito Santo, bendiga este novo ano, bendiga a família de todos. Espírito Santo, que cada um coloque força para não perder um sábado, porque, meu Padre, eu sei que dia sábado para muitos ha sido complicado, mas quando há sacrifício, há a bendição. Há a bendição dele, Senhor, porque um está invertendo em sua vida espiritual. E quando estamos bem espiritualmente, não somos afanados, não somos, meu Padre, preocupados, ansiosos, mas hacemos as coisas e derramos claro, Senhor, seja hecha a tua vontade, e não la nuestra, mas la vontade dele, Senhor, que seja hecha. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos os terdes, e sábado, a segunda reunião de la armadura, e nosso WhatsApp está aí à sua disposição
para orientação, para lhe ajudar, pero nunca deixe de buscar a ajuda. Busque ajuda que estaremos bendecendo a todos. E todos que estão na classe dele CPO, os que vão se graduar dia 23 de janeiro. Dia 23 de janeiro, vamos atender a grande graduação de los novos colaboradores. Por favor, você que está oficialmente nele CPO, você deve buscar ele pastor, para que ele pastor lhe oriente, para que dia 23 já esteja tudo listo para sua graduação e juramento delante da palavra de Deus, para você começar a ajudar outras pessoas. Deus me los bendiga a todos e hasta la próxima. Señor, tus manos para que pueda en las luchas vencer. Cuando vengan las tribulaciones, vísteme con el escudo de la fe. Dame, Señor, tus manos para que pueda siempre proseguir. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Cuando yo tentado sea, vengas a ampararme, no me dejes abatido quedar. Dame, Señor, la espada del Espíritu que da la vida. Revísteme con tu armadura, la verdad, el amor y la justicia. Dame, Señor, tus manos, eres mi Dios, eres mi salvación. Dame fuerzas y poder para que pueda luchar y la victoria siempre alcanzar. Dame fuerzas y poder para que pueda luchar y la victoria